Recordes inquebráveis na NBA. Hoje eu vou falar de recordes que nunca, jamais, nenhum jogador na história vai conseguir quebrar ou chegar perto. Recordes simplesmente absurdos. Eu sou o Robson e bem-vindo a PKS Sports e eu vou te contar tudo. Galera, a NBA tem vários recordes e vários recordes que vão ser quebrados. Vários recordes que estão aí. Recorde é feito para isso, para ser quebrado, para ser ultrapassado. É a meta de todo mundo, quebrar recordes. Mas existem alguns recordes na NBA que são tão absurdos, e é sobre isso que eu vou falar logo depois do seu like, que nos ajuda demais, nos ajuda a crescer, porque nós precisamos de vocês, porque sem vocês a gente não é nada, a gente está começando, e sem o seu like e sem a sua inscrição, a gente tá aqui e não é nada, a gente não é ninguém, e com vocês nós somos mais fortes, podemos falar mais de NBA, que tá cada vez crescendo mais no Brasil, e com vocês aqui com a gente pode falar mais disso e ajudar a crescer cada vez mais. O recorde de maior pontuação de um jogador em um jogo da NBA. Simplesmente Wilt Chamberlain, o jogador que passou por diversos times e quando estava no Philadelphia 76ers, meus amigos, o cara bateu um recordezinho ali tranquilo. O cara fez 100 pontos em uma partida. Simplesmente isso. Mano, hoje você vê jogos que tem vitória. Hoje você vê time que ganhou 2 jogos com menos de 100 pontos. Você viu um jogador fez simplesmente 100 pontos em uma partida. Isso é algo absurdo, completamente fora do normal. Eu duvido que qualquer um consiga quebrar esse recorde. Tanto que o mais próximo disso foi Kobe Bryant com 83. Então não vai chegar nesse 100 nunca. Próximo recorde que é inquebrável é o recorde de LeBron James, que está próximo dos 40 mil pontos na NBA. Simplesmente 40 mil pontos na temporada regular. Cara, isso é absurdo. É ponto pra caramba. Ah, mas são 82 jogos por temporada e tal. Ninguém chegou a isso. Kareem Abdul-Jabbar chegou perto, mas o LeBron James é o primeiro que vai chegar a 40 mil pontos. Cara, para um cara ter a consistência que o LeBron James teve, mais de 20 temporadas com média de mais de 20 pontos por jogo, é algo assim absurdo, completamente fora do normal, porque o LeBron não é um cara comum. O LeBron é um atleta, um exemplo de atleta que se cuida, que tá aí beirando 40 anos com físico de cara novo, jogando muito ainda com essa idade, e não é qualquer um que chega na idade que o LeBron tá jogando o que ele tá jogando. E eu duvido muito que vai ter outro que vai ser tão bom e tão longevo quanto foi LeBron James. É um recorde que praticamente não vai ser quebrado na história da NBA. Bill Russell, o recorde de 11 títulos da NBA. Mano, o cara simplesmente gabaritou a NBA. O cara jogou a NBA simplesmente só ganhando. O cara simplesmente tem 11 títulos, e se eu não me engano foram em menos de 15 anos. O cara conquistou 11 títulos da NBA. Tudo jogando pelo Boston Celtics. Isso é absurdo, cara. 11 títulos. Nós temos grandes jogadores, os grandes jogadores dessa era, que são LeBron James e Stephen Curry, que tem apenas 4 títulos. O que muitos consideram o GOAT, Michael Jordan, tem apenas 6. E simplesmente não chegam nem perto da lenda que foi Bill Russell. Outro recorde absurdo, também de Wilt Chamberlain, simplesmente o cara teve uma temporada com médias de 50 pontos na temporada. Mano, todo jogo o cara fazia pelo menos 50 pontos. Ah, se ele fazia 40 no jogo, no outro jogo ele lá fazia 60. Isso é absurdo. Nunca existiu isso na NBA. É algo surreal. Simplesmente absurdo que ninguém nunca mais vai fazer na história. Como também, nessa mesma temporada, outro recorde que ele fez. O cara simplesmente tem o maior recorde de pontos numa temporada na NBA. O cara fez 4 mil pontos em uma temporada. Estávamos falando há pouco dos 40 mil pontos de LeBron na história, que simplesmente é absurdo. Mas o Wilt Chamberlain fez 10% disso numa temporada, coisa que ninguém nunca mais vai conseguir fazer na história, porque isso não é normal, isso não é o que uma pessoa comum consegue fazer. É absurdo, realmente fora do comum. Mais um recorde agora de Stephen Curry,
que simplesmente tem o maior aproveitamento da história da NBA em lances livres. Simplesmente o cara tem 90% de aproveitamento em lances livres. O cara simplesmente de cada 10 bolas de 3, ele acertam 9. Simplesmente absurdo. O cara é um gênio nos arremessos, é o maior arremessador de todos os tempos. E simplesmente por falar em acertos de lances livres, temos que falar de erros também. E o cara que mais errou lances livres em um jogo é a lenda Shaquille O'Neal, que simplesmente errou 11 lances livres no mesmo jogo. Simplesmente absurdo, o cara errou 11 lances livres no jogo. Isso jamais será superado. O cara sofreu 11 faltas e errar as 11. Tem como isso não. É muito fora do comum isso. É porque eu falei recorde jamais será quebrado. Esse recorde do Klay Thompson de 14 arremessos vai ser quebrado pelo Curry a qualquer momento. E outro recorde absurdo é simplesmente de Steve Kerr. Pra quem não sabe, é o cara que simplesmente jogou do lado de um carinha qualquer aí, chamado Michael Jordan, e simplesmente é um técnico pouco vitorioso na NBA, que treina o time de Stephen Curry, que ganhou 4 vezes a liga. Simplesmente o cara tem o maior aproveitamento da história de bola de 3. Simplesmente o cara tem o maior aproveitamento de bola de 3 da história da NBA. Que nem Curry, nem Damian Lillard, nem Ray Allen, ninguém conseguiu quebrar. E jamais será quebrado um aproveitamento de 45% na carreira. Isso é absurdo, nem Curry nem ninguém jamais quebrará este recorde. E agora vamos quebrar o recorde de like aqui nesse vídeo. Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma informação, para fazer crescer cada vez mais esse universo de NBA aqui no Brasil e no mundo. E até a próxima!